Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais esse vídeo 93, Diálogo com as Sombras, livro de Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, esse é o capítulo 2, né? Pessoas, os encarnados e tudo por aí vai. Então, olha só para você ver a sequência do vídeo anterior. Daí a advertência de que o trabalho mediúnico, nesse campo especializado, é tarefa para todas as horas do dia e da noite. Pera lá. As recomendações de comportamento adequado são particularmente rígidas para o dia em que as sessões se realizam. Veja bem, você se lembra que em alguns vídeos lá atrás, nós já tratamos desse assunto aqui. Não sei se você se lembra, mas eu vou tentar refrescar a sua memória, porque a minha parece que ela tá lá na Antártida, fresquinha, né? Veja bem, nós já dissemos aqui, o trabalho de desobsessão, nós podemos realizá-lo em casa, na rua, no semáforo, na fila do banco, na loja, no mercado, no trabalho, na praia, na rodovia, quando nós estamos viajando, quando nós estamos passeando, nós podemos realizar o trabalho de desobsessão na casa dos amigos, na casa dos parentes, enfim, numa festa de debutante, nós podemos realizar ali um trabalho de desobsessão. Calma lá. No aniversário, quando convidados a um churrasco, nós podemos realizar um trabalho de desobsessão. Enfim, nós podemos realizar o trabalho de desobsessão em todos os lugares. Olha só. Por quê? Porque o trabalho de desobsessão é a reforma íntima, é a mudança de hábito, comportamento e de atitude, é o respeito uns para com os outros, é a autodisciplina, é a responsabilidade, é o compromisso, disciplina, disciplina, disciplina. Então, é a reforma íntima. Esse é o trabalho de desobsessão. É a autodesobsessão. A autodesobsessão, a autoevangelização em todos os lugares. Então, por isso que estamos dizendo, o trabalho de desobsessão, nós podemos realizá-lo em todos os lugares. Cavaleiro, gentil, solidário, né? Orar uns pelos outros,
visitar as pessoas no asilo, nos hospitais, nas penitenciárias, visitar os amigos em suas casas, orar uns pelos outros. Isso é desobsessão. Porque os meus obsessores, vamos dizer assim, porque eu não tenho obsessor, eu tenho uns amigos que me ajudam, de certa forma, a me melhorar. Então, esses obsessores, ali do nosso lado, eles presenciam o nosso comportamento, a nossa atitude. Eles presenciam. E com isso, ou eles agem igual, ou eles ficam para trás. Porque é sintonia. Se eu ajo corretamente, eu mudo de vibração. Se eu ajo mal, eu baixo minha vibração. É onde eles nos pegam. Pois bem, vejam. Então você sabe que trabalho de desobsessão nós podemos realizá-lo 24 horas durante 90 anos, 100 anos, em todos os lugares. Veja bem, trabalho de desobsessão. Trabalho de desobsessão não é... Eu vou usar esse termo para ficar fácil. Trabalho de desobsessão não é receber espírito, tá? É aí que mora um equívocozinho, né? As pessoas confundem tudo nesse momento. Porque quando fala-se trabalho de desobsessão, a pessoa fala assim, mas eu vou receber espírito na rua? Na fila do banco? Na praia? No shopping? Eu estou viajando para o exterior dentro do avião, vou receber espírito? Mas quem está dizendo que trabalho de desobsessão é receber espírito? Trabalho de desobsessão significa reforma íntima da alma que nesse corpo se encontra. Reforma íntima. Mudança de atitude. Mudança de caráter. Isso que nos desvinculam dos obsessores. Pois bem, o que se realiza nas casas espíritas, você percebeu, nossos irmãos estão trabalhando para lá e para cá. Enquanto eu fico aqui nessa falação, eles estão trabalhando. O que se realiza nas casas espíritas é trabalhos mediúnicos de desobsessão. Em 100%, 1% é realizado na casa espírita, que chama-se trabalhos mediúnicos de desobsessão. 99% é realizado da porta da casa espírita para fora. É no dia a dia da pessoa. Veja bem aqui, ó. Daí a advertência de que o trabalho mediúnico, nesse campo especializado, trabalho mediúnico nesse campo especializado, é tarefa para todas as horas do dia e da noite. É a reforma íntima. Como você vai querer ceder, doar algo àqueles irmãos sofredores necessitados
nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, se você nada tem para doar? Você não tem disciplina, você não tem conhecimento, você não tem amor, você não tem moral, você não tem caráter, você fumou, você bebeu, você passou o fim de semana na balada, na orgia, na sexolatria, na promiscuidade. Aí você vai lá nos trabalhos mediúnicos de desobsessão fazer o quê? A pessoa vai aos trabalhos mediúnicos de desobsessão nessas condições, querendo enganar quem? Querendo enganar ele mesmo. Porque os espíritos sofredores, ninguém enganam. Muito menos os mentores. E depois a pessoa ainda sai da casa espírita dizendo que trabalhou tanto. Ave Maria, né? Daí a advertência de que o trabalho mediúnico nesse campo especializado é tarefa para todas as horas do dia e da noite. 24 horas esse trabalho de reforma em todos os sentidos. As recomendações de comportamento adequado são particularmente rígidas para o dia em que as sessões se realizam. São rígidas para o dia. Porque nós temos que entender também, né, que nós nos encontramos no corpo físico. Então, principalmente para o dia dos trabalhos de sessão, né, mediúnica de desobsessão, é necessário ser mais rígidas, né? Nada de guloseima, nada de bebida, nada de cigarro, enfim. Mas isso é uma disciplina diária. Mas no dia dos trabalhos de reuniões mediúnicas de desobsessão, é preciso triplicar a seriedade. No dia marcado para as tarefas de desobsessão, escreve André Luiz, através de Chico Xavier, né? Os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar atitude mental digna desde cedo. Ainda bem, né, que vem André Luiz dizendo isso. Os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar atitude mental digna desde cedo. Se no dia dos trabalhos mediúnicos de desobsessão o médium se desequilibra, que ele compareça à casa espírita, sim. Mas para receber um passe, para participar ali dos estudos, para tomar uma água fluidificada, mas não para participar da reunião mediúnica de desobsessão, porque ele não está em condições. Ora, ele esqueceu, entre aspas, né? E no almoço ele tomou uma cerveja. Isso vale também para o doutrinador, tá? Porque eu conheço muitos doutrinadores que, olha, são amantes de um gargalo, de uma cerveja. Então, que responsabilidade é essa?
Que moral tem uma pessoa dessa? Que moral tem essa pessoa para dialogar ali com o espírito? A doutrina dos espíritos, ela nos incentiva e nos esclarece. Hoje devemos ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. O empenho, o esforço. Agora, eu conheço médios e conheço doutrinadores em São Sebastião do Paraíso. Por isso que muitas pessoas derriçam mesmo. Eu, igual derriça paiar café, né? Bate aquela madeira. Porque a realidade, eu não digo nome. Por uma questão de ética e respeito. Mas eu não posso deixar de dizer que isso não acontece em São Sebastião do Paraíso. Porque acontece. Eu já vi, eu já deparei com muitas cenas horrorosas. Doutrinadores bêbados. Doutrinadores há mais de 10 anos no vício da bebida e ainda doutrinando espíritos. Agora, é preciso entender que existe casas espírita e casas espírita, né? Eu conheço médiuns que cultivam todos os vícios. Há mais de 15 anos conheço alguns médiuns que cultivam os vícios da bebida, do cigarro, da orgia, da promiscuidade, e vão às casas espíritas, onde eles frequentam, como se nada estivesse acontecendo. Mas eles recebem espírito, Luiz, é o termo que eles usam, né? Não sei onde que eles inventaram esse termo aí, mas eu vou usar. Eles recebem espírito, Luiz. Bom, a gente não pode se esquecer que num estado rudimentar, porco também tem espírito. Vaca, cavalo, macaco também tem espírito. Mas eles podem se comunicar através dos médios humanos? Não, gente, isso é psicologia. Isso é animismo. Isso é mistificação. Isso é charlatanismo. Isso são pessoas querendo enganar outras pessoas, mas que na verdade mal sabem que estão enganando a si próprios. Então André Luiz assim nos diz: os integrantes da equipe precisam, a rigor, cultivar atitude mental digna desde cedo. Então veja bem, resguardarem-se todos na prece, na vigilância, fugiremos ao envolvimento em discussões e desajustes de variada natureza, alimentação sóbria, leve. Eita, meu Deus do céu, né? Ainda bem que o que a gente fala aqui está embasado nos desígnios à luz da doutrina dos espíritos, né? Porque nós constantemente comentamos isso aqui. Nós, os espíritas, os sérios espíritas, os verdadeiros espíritas, né? Devem se resguardar-se todos na prece, na vigilância. Devemos fugir ao envolvimento em discussões. Porque
nesse dia, principalmente, como se diz o ditado, parece que as abelhas alvoraçam. O médium acorda irritado, briga com a esposa briga com o esposo, briga com os filhos, quebra a televisão, quebra prato, parece que tudo acontece naquele dia. Então é preciso fugir das discussões. Encher a boca d'água e permanecer com a boca ali cheia, assim, ó. Ah, mas e o pensamento? Nós já dissemos isso aqui em outros vídeos. No nível que nós nos encontramos, não pensar negativismo é impossível, devido ao nível que nós nos encontramos. Nós devemos lutar para hoje pensarmos menos que ontem e amanhã menos que hoje. Mas não pensar no nível que nós nos encontramos é impossível. Pois bem, eu com a boca cheia d'água e o meu esposo ali falando. E eu pensando assim, ai, que vontade. Eu pensando, que vontade de enforcá-lo. Ai, que vontade de enforcá-lo. No nível que nós nos encontramos, gente, isso é menos prejudicial. É óbvio, fica tudo registrado na nossa consciência. Fica registrado tudo no nosso perispírito, no nosso campo vibracional. Mas é melhor que apertar o pescocinho dele. É melhor, não é, vó? A senhora que diga, né? Eu que digo, meu filho, ela falou desse jeito. Então, hora que ele termina de falar, você não vai dizer nada? Guaraci, olha o nome da mulher. Guaraci, você não vai dizer nada? Joga a água fora. Mas eu vou dizer o quê? Você já disse tudo, meu amor, mozão. Tem umas pessoas que têm esse hábito de chamar o outro de mozão. Moção. Ai, meu Deus do céu, mas me dá até um ciricutico nas vértebras da minha coluna esse termo. Mozão. Mozinho. Mas quem usa não tem problema. Então, no dia dos trabalhos, principalmente, evitar as discussões e também os desajustes de variada natureza. Alimentação sóbria, leve. Porque tem pessoas que, com todo respeito, antes de ir ao trabalho, comem igualzinho um bispo. Né? Comem igualzinho um bispo. Porque existe esse ditado na Terra, né? Por isso que eu estou usando ele. Nada contra os bispos, coitado deles. E comparecem aos trabalhos arroto. Toda hora, todo instante. Sonolência é natural. Há uma concentração imensa de oxigênio no estômago, na região estomacal. Falta oxigênio na massa encefálica. A pessoa tem sono. E depois a pessoa pensa assim, será que eu dormi nos trabalhos? Foi por causa da influência de algum espírito obsessor? O obsessor teu é a gula. Isso se você, analise bem, se você comeu muito antes de comparecer aos trabalhos. Se você almoçou demais. Se você jantou demais. Agora, se você não almoçou demais, não jantou demais,
Não culpe os espíritos também, não. Porque tem pessoas que já nasceu dormindo. Mensagem está aí. Nasceu dormindo. Encosta, começa a roncar. Igual aquela sinfonia da beira de uma represa. Você sabe qual que é a sinfonia da beira da represa? O sapo. Ron, 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 ron. Então tem pessoas que já nasceu dormindo, né? É dopamina demais. É serotonina, aliás, dopamina. Serotonina demais. Agora, se a pessoa vai ao médico e mesmo assim está tomando remédio e está dormindo, é preciso tomar cuidado, porque aí pode ser que tenha alguma influência de algum espírito. Mas até chegar nesse ponto, é serotonina, já nasceu dormindo, tem parentesco com os répteis, né? Sapo, rã, essas coisas. Tem que tomar cuidado. Então, é preciso ficar muito atento, principalmente nos dias de trabalho mediúnico de desobsessão, né? Agora, só no próximo vídeo, no próximo dia, nós voltaremos a dar sequência neste assunto.